Saudações a todas, todos e todas. É, O título do nosso trabalho é Entre o Interdisciplinar, o Contemporâneo e o Distópico, uma análise do filme Contágio de 2011, e ele vai ser exposto por mim, João Vitor Lima de Abreu Couto, e pelo Paulo Henrique Araújo da Silva, ambos bolsistas do projeto Cineclube Direito e Biopolítica, orientado pelo professor Ricardo Evandro Santos Martins. O projeto de extensão possui como principal objetivo propor um modo alternativo de ensino de conceitos jurídicos, especialmente em torno do tema da biopolítica. A ideia é facilitar a consolidação de grupo de discussão de temas caros ao direito, como concepção de justiça, violência, gênero, biodireito e narrativas distópicas. O filme Contágio apresenta um cenário de pandemia em que os personagens precisam lidar com um vírus desconhecido, posteriormente nomeado de MEV-1, altamente contagioso e letal. Sem o devido conhecimento, a trama mostra as autoridades sanitárias tentando conter o vírus e o pânico vivido pela população nessa nova realidade. Em linhas gerais, ao apresentar normas de segurança e medidas de prevenção à propagação do vírus, a obra consegue se aproximar do atual contexto pandêmico de Covid-19. O presente trabalho justifica-se pela importância de se vislumbrar a obra cinematográfica para além de suas semelhanças com a realidade. Nesse sentido, pretende-se explorar os erros do filme, os pontos em que o filme acabou mostrando acontecimentos distintos do contexto pandêmico. Além disso, pretende-se trabalhar o próprio contexto da obra. Quando o Contágio foi lançado, há 9 anos, ele demonstrava um cenário localizado em um futuro próximo, visto como irreal, visão que foi alterada com a pandemia. A utilização do cinema como instrumento de análise da realidade deve possuir como principal objetivo a construção de um veículo de interpretação holística, sem que seu uso esteja restrito a uma mera exemplificação ou a instrumentalização da obra. Para tanto, é importante que a interdisciplinariedade sirva de base a essas interpretações. A partir de um olhar interdisciplinar, é possível propor uma metodologia do conhecimento muito mais preparada e adequada à universalidade de dimensões que podem ser encontradas na contemporaneidade, principalmente dentro do contexto pandêmico, sobre o qual o presente trabalho baseia seu estudo. De forma a explorar como o filme se relaciona com o tempo no qual está inserido, será utilizado o ensaio O que é o Contemporâneo, do italiano Giorgio Agamben. Para este filósofo, a definição de algo enquanto contemporâneo parte inicialmente da capacidade desse algo, que pode ser uma pessoa ou uma obra, tal qual o caso da presente pesquisa, de percepção e apreensão das coisas do seu tempo. Entretanto, Agamben sustenta que essa apreensão da contemporaneidade só é possível quando algo não se enquadra perfeitamente com as pretensões do presente, mantendo com o tempo uma relação de incompatibilidade, sendo, de certa forma, inatual. Em contrapartida, essa localização temporal específica é importante para a própria construção da noção de distopia. Conforme preceitua o sociólogo e antropólogo Vittorio Vallone, enquanto as utopias afastam-se de qualquer vinculação temporal como forma de construir quadros gerais que ordenam os atores sociais, as distopias localizam-se em tempos específicos como forma de demonstrar a ideia de pior cenário possível, ou seja, inúmeras mortes, destruição de culturas e o risco de extinção de toda uma sociedade e seu estilo de vida. Dentro do contexto explorado pelo filme, encontra-se uma sociedade abalada pela nova doença e pelo desconhecido. Nesse sentido, o filme apresenta soluções para a contenção do vírus, com o bloqueio em alguns territórios e a sugestão de isolamento social, o que se aproxima da realidade com o Covid-19. Em contrapartida, o filme não explora outras recomendações que foram aplicadas no atual contexto, como a utilização de máscaras pela população, o uso era feito majoritariamente pelas autoridades sanitárias, além do distanciamento social, o qual em muitas cenas não era aplicado. Outro ponto importante é a participação do personagem Alan Creed no enredo da obra. O personagem sempre surge como uma resposta alternativa às informações hegemônicas divulgadas pelas autoridades sanitárias e pela mídia tradicional. Ele é o responsável por apresentar uma possível cura para o vírus, mesmo que sem nenhuma comprovação científica oficial. No contexto da Covid-19, o personagem materializa-se em figuras que habitam as chefias estatais, principalmente um recorte da experiência brasileira e estadunidense. Nesse sentido,
Aliando o aparato metodológico da interdisciplinaridade com o conceito de contemporaneidade de Agamben, é possível evidenciar que o potencial de crítica social de contágio não reside em suas semelhanças com a atual pandemia do coronavírus. Utilizando a teoria agambeniana, o potencial do filme, o que o associa à atual pandemia e não a nenhuma outra vivenciada pela humanidade, é exatamente pelos pontos em que apresenta um real pandêmico distinto do real de fato, por se relacionar com o presente de modo a evidenciar até que ponto essa realidade resulta em uma assimilação do passado e no comprometimento do futuro. Por outro lado, a partir do estado de medo, o modo de vida que define o presente está sendo sacrificado pela distopia do presente, que é a pandemia do coronavírus. A interdisciplinaridade, como metodologia na construção do conhecimento, é necessária na medida em que amplia o saber, tornando-o mais integrado. Nesse sentido, a utilização do cinema como instrumento de interpretação é ainda mais rica a partir da visão holística que proporciona. Outro sim, o contexto da pandemia implica nas mais diversas áreas e, por isso, ao servir como objeto de estudo, mesmo que a partir de uma obra cinematográfica, necessita de uma análise mais integrada. Ao expor o contemporâneo da pandemia como um acontecimento localizado nesse tempo em específico e, ao mesmo tempo, distanciando-se dele por suas diferenças, Contágio revela o seu caráter distópico. Para além de um mero enquadramento em um gênero, a importância de classificar essa obra enquanto distopia dá-se pela capacidade de crítica social das distopias como um todo. Esses filmes não desenvolvem o seu potencial reflexivo com base em suas semelhanças com a realidade. Suas críticas partem exatamente das suas diferenças, da parte irreal da obra, que constroem justamente o pior cenário possível. Esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Na oportunidade, nós agradecemos à Universidade Federal do Pará, à Pró-Reitoria de Extensão, ao Instituto de Ciências Jurídicas e à Faculdade de Direito e ao professor Ricardo Evandro pela orientação no trabalho.